Olá, muito bem-vindo você aqui no canal 144 mil. É um prazer, uma grande honra para nós te receber aqui. Agora nós iremos iniciar a leitura do livro Nós, os Arcturianos. Capítulo 2. Os Visitantes. A decisão foi tomada a dedicar tempo e energia para se conectar com os nossos amigos invisíveis e permitindo que a informação venha através deste livro. Fomos confrontados com definição do âmbito e contexto do trabalho. Cada um de nós veio a este projeto com diferentes desejos e expectativas. Agora, a tarefa era coordenar todos eles. Que objetivos se queremos estabelecer? Quais foram os nossos limites? O que nós teremos a aprender a partir deste encontro e, mais importante, como poderia a nossa humanidade ter benefícios nesse esforço? Estes todos foram as questões importantes, considerando a natureza incomum deste livro e a controvérsia que nós antecipamos que poderia gerar. Beth tinha um fascínio com as Pleiades, que a levou a querer saber mais sobre os seres de outros sistemas estelares em geral. Ela também achou que o projeto seria divertido de fazer. Embora ela não tinha certeza, a princípio, apenas quem ou o que estava transmitindo mensagens através de Norma, ela estava disposta a ir junto e ver como o projeto seria desenvolvido. Ela esperava para descobrir como ele é amarrado em sua própria vida e estava interessada no que ele poderia aprender com toda a experiência. Cynthia foi provavelmente a mais cética das três. Ela sentiu que transcrições de Norma eram mais propensas a ser mensagens de consciência universal, em vez de uma comunicação direta com o céu. Ela, então, começou a perceber que a fonte da informação não importava. O que era importante, ela sentiu, era que a informação que vem através foi positiva e que contribuiu para o crescimento e compreensão, tornando-se válida e apenas comprometendo-se o papel na esperança de que ela também iria efetuar a mudança e o progresso em outros. Razão de Norma para cometer a este empreendimento era um forte desejo de contribuir para o nosso conhecimento da verdade. Ela tinha vindo de um ponto de não ter nenhuma informação e pouca compreensão sobre o que estava acontecendo com ela e tinha sido obrigada a se desenvolver espiritualmente como resultado das experiências intermináveis e extraordinárias a que tinha sido submetida ao longo dos 5 anos anteriores. Em experimentar estas energias, ela gradualmente começou a confiar neles, e uma vez que ela começou a receber transmissões, ela fez um compromisso pessoal para tornar-se tão puro um canal possível e entregar, com a melhor de suas habilidades, somente a verdade. Os celestiais tinham impressionado em cima dela a importância de lei kármica e responsabilidade. Eles também tinham ensinado como importante não é que para interferir com os caminhos de desenvolvimento dos outros. Seu conselho foi tão convincente, de fato, que o pensamento dela trazendo através de desinformação que pode influenciar outros indivíduos erroneamente foi um fardo pesado para considerar quando ela olhou para o caminho da sua própria alma. Estes seres
de 3 pés nunca tinham aparecido e ela, para provar sua própria existência ou de discutir um processo de planejamento conjunto para este livro, ela tinha apenas as palavras e as provas físicas que tinham vindo através dela e manifestou ao seu redor, bem como a sua própria intuição sobre a qual dependem. Ela lutou com o dilema por quase 1 ano antes de ela decidir publicar estas mensagens. O que finalmente precipitou essa decisão foi o número acumulado de páginas de transmissões e o volume de mensagens positivas que estavam contidas nestas páginas. Na realidade, este livro contém apenas 1/4 do material que estes celestiais teriam transmitido através dela. Norma acredita que a verdade é validada na informação que vem através e que, quando há de fato verdade, tem a responsabilidade de compartilhá-lo. Uma vez que nossos medos pessoais e dilemas tinham sido resolvidos, nós começamos a discutir os objetivos deste livro. Depois de muitas longas discussões, decidimos que o livro iria incidir sobre pedindo descrições de outros planetas e seres do universo. Decidimos fazer comparações entre civilizações e culturas, produzindo uma experiência de aprendizagem multicultural envolvendo as constelações dentro de nosso universo. Mas onde começar? Bem, nós começávamos com os arcturianos. Nós nunca chegamos a qualquer outra pessoa. O que veio através era tão interessante, tão abrangente, tão revelador e tão amoroso que rapidamente tornou-se fascinante e queríamos explorar todas as questões filosóficas dos arcturianos em maior e maior profundidade. Assim, o livro começou a escrever-se e os nossos assuntos, os arcturianos, tornaram-se os professores. No início estávamos ansiosos para obter detalhes sobre os próprios arcturianos. Queríamos saber o que parecia, como eles comiam e se mudassem, que suas casas eram, qual a sua atmosfera era e etc. A imagem que emergiu dos arcturianos foi que eles são seres na luz, ansiosos para deixar os seres humanos saber mais sobre si mesmos e sua missão para ajudar com o nascimento desta nova era na Terra. Cada pergunta, não importa quão mundano, foi respondida com cortesia e respeito. Enquanto nós nos sentamos pela primeira vez no quarto do computador de Norma, e ligado à fonte, em 5 de julho de 1988, tivemos tantas perguntas que teve dificuldade em decidir por onde começar. Então começamos com o óbvio. Depois de proferir uma breve oração para a proteção e orientação, pedimos: descreva suas características físicas para nós. Imediatamente fomos abordados com humor cortês. Nós não iria ganhar nenhum concurso de beleza em seu planeta de acordo com seus padrões. Nós somos pequenos e você prefere a altura. Estamos a cerca de 1 metro de altura, de acordo com a sua medição. Estamos também muito finos e muito finos. Talvez iríamos ganhar pontos lá. Como estamos ao lado mais magro, nós preferimos a ser chamado de uma espécie mais fina. Nós nos orgulhamos de nossa aparência. Embora todos nós são muito parecidos, temos escolhido este modo, pois estamos
passado a pequenez de comparação, desde que entender o conceito holístico de Deus e do universo ser diferente não agrada a nós. Nossas peles são uma cor esverdeada, mas que na verdade é uma mentira. Em termos de comprimentos de onda que a Terra é capaz de perceber, alguns dizem que somos desta cor, mas na galáxia temos uma cor que não registra em seu planeta. Temos também 3 projéteis para nossa locomoção nos braços que se estendem pelos nossos lados. Nós achar essas mais funcional do que os muitos apêndices que terráqueos. Talvez você vai perguntar sobre isso em um momento posterior. Na área da face, temos 2 grandes amendoados olhos. E é nessas áreas que detectam as frequências de luz que trabalham com tanta frequência. Existe algo mais que você gostaria de saber? Este foi realmente uma pergunta desnecessária. Havia 1 milhão de coisas que queríamos saber. Confuso com o uso das palavras projéteis e os arcturianos apêndices, que solicitou esclarecimentos. Por favor, esclareça que você entende por projéteis e apêndices. O que estávamos referindo era a área da mão humana. Nós não falamos nestes termos, mas queremos dizer a mesma área do corpo. Os apêndices que falamos se refere aos dedos que você usa para segurar e agarrar objetos. Temos apenas 3, para não achar que precisamos de mais nada. Nossos 3 projéteis são tais que eles respondem às manobras físicas do corpo e também os da mente. Nós podemos desafiar a gravidade, se optar por fazê-lo. Portanto, com os poderes de que você chamaria de nossas mentes, mas o que chamamos de central força central. Somos capazes de mover objetos com a mente, sincronizados com o movimento desses apêndices. Portanto, não precisamos de todos os 5 dígitos, e acho que mais do que 3 é ineficiente. Sem ofensa, por favor. Para nós, parecia que eles usaram o mesmo processo básico de movimento cérebro-músculo que os seres humanos usam, apenas talvez de forma mais eficiente. Pressionando-los ainda mais sobre apêndices, pedimos: qual é seu meio de locomoção? Você tem pernas? Sim, nós temos pernas. Nós usá-los em todas as nossas viagens, mas também não precisa deles, se optar por não usá-los. Nós pode flutuar, mas nós não tente esse movimento com qualquer tipo de consistência. Flutuando, você quer dizer levitação? Além disso, você pode direcionar seus flutuantes onde você deseja? A resposta é sim, para ambas as perguntas. A levitação é da gravidade. Podemos fazer isso porque não há tal coisa como gravidade nas 4ª e 5ª dimensões de tempo e espaço. Podemos dirigir nosso movimento e se mover na direção que nós escolhemos. Fazemos isso colocando nossa consciência para a luz líquida, e isso nos traz para os nossos destinos. Nós não usamos este modo de viajar em uma base consistente, pois nós
preferimos usar nossos apêndices ou pernas só para dar-lhes o exercício de que necessitam. Ansioso para obter o máximo de informação possível e animado pelas respostas livremente oferecidas, que saltou de um assunto para o outro. Qual é o seu meio de nutrição? Nós consumimos energia, assim como todos os seres do universo fazer. Temos uma forma diferente de alimentos do que o que você está acostumado a comer. Nós preferimos principalmente líquidos efervescentes que são elevados na escala de vitalidade para o espírito. Aqueles alimentos que vibram nos níveis mais baixos não podem ser consumidos por nosso povo, pois eles são da natureza que irá maçante os sentidos para uma maior consciência e estados do espírito. Se fôssemos para descrever alguns dos alimentos que consumimos, teríamos de descrevê-los em termos de alguns dos minerais que você tem no planeta Terra. Nós não escolhemos os de uma estrutura química instável. Nós podemos produzir praticamente qualquer combinação de alimentos de vibração com os dispositivos do navio e nós não se debruçar sobre os sabores ou cheiros, como você faz na Terra. Nós preencher os mecanismos internos com a energia de uma forma semelhante como você encher seus automóveis. Quando ficar com pouca vibração que nós precisamos, nós fazer uma mistura do mais alto grau de energia e vibração para acomodar o nosso espírito. Nós não temos como fazer isso em uma base regular, só fazemos isso quando necessário. Continuando a saltar de um assunto para o outro, a próxima pergunta que se refere aos seus corpos físicos. Como vocês reproduzem em sua espécie? Em todas as espécies mais esclarecidos, o ciclo de reprodução é deixado para a atribuição de uns poucos escolhidos. Reproduzimos com muito orgulho, mas não temos para acasalar fisicamente, pois todos nós estamos realmente conectados com o espírito do conceito holístico de Deus. Assim, neste processo, encontramos duas das energias complementares de incorporação. Apesar de todos os nossos seres se parecerem, vamos encontrá-los nos padrões de frequência vibracional que são favoráveis para a reprodução. Para você, que seria como a divisão de uma célula dentro do útero da fêmea. Nós achamos que a presença destas duas frequências vibratórias compatíveis produz, dentro de um dos dois membros, a estrutura celular que começa a cantar a música e a vibração da nova vida. Como você chamaria isso na Terra? O prazo do rebento é então mantido por ambos os fabricantes da nova energia até que o jovem é capaz de cuidar de si mesmo e de ser removido do um. Assim começou a descrição dos arcturianos em si mesmos como seres físicos. Muito mais era a seguir em transmissões posteriores. Na segunda transmissão, o porta-voz dos arcturianos se deu a conhecer. Ele é Julo Iono, o comandante da nave estelar Atena, e o líder da missão para todos os arcturianos sobre o planeta Terra. Julo Iono provou ser um informante disposto e um ser de paciência
dignidade e um certo grau de humor. Quaisquer perguntas que foram respondidas em detalhes e com grande cortesia. As seguintes perguntas e respostas: lançar mais luz sobre as qualidades físicas arcturianas. Qual é a cor dos seus olhos? E os vossos olhos, principal modo de ver. Nossos olhos são comparados à sua cor marrom escura, ou mesmo uma cor preta, se podemos chamar de uma cor preta. Tanto assim é que somos seres que necessitam desta coloração para proteger os olhos dos raios selecionados do sol. Esses são escuros, por assim dizer, que filtram certos raios de energia que podem realmente prejudicar nossas habilidades telepáticas. Falando de habilidades telepáticas, que é o nosso principal modo de ver, nossos olhos são a fonte secundária para a entrada. Os olhos têm outra função. Eles são sensores para a natureza espiritual da nossa existência. Nossos olhos funcionam como filtros e pode eliminar os sentidos e energias de baixa vibração que podem afetar nossas qualidades. Eles são as janelas da alma. Você não ouviu essa declaração em seu planeta? Bem, os olhos têm um propósito duplo nos reinos visionários. Eles têm qualidade para agir como o nervo óptico para a profundidade e a percepção de personagem. Isto é conseguido através do movimento. Outro sensor atrás da ampla coloração do olho que você vai notar é este sensor interno que você percebe distâncias em detalhe muito em minutos e depois transmitir outros dados de volta para o nosso sistema nervoso central sobre a qualidade e caráter do que está sendo percebido. Outra função é que o olho tem a capacidade de estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Isto significa que podemos nos concentrar nossa visão interior e exterior ao mesmo tempo. E este, em seguida, nos ajuda em nossas habilidades telepáticas. O sensor interior, que está por trás, a camada externa e a única parte que conecta com a realidade interior. A lente exterior e coloração é o que percebe a energia e densidade do que rodeia a realidade interior. Os arcturianos têm coração? E qual é a natureza do seu metabolismo? Sim, nós temos corações. Esta é uma característica que é consistente com a maioria dos seres do universo. Embora esta é a realidade, muitas espécies usam seus corações para diferentes fins. No nosso caso, temos uma função de nossos corações que é semelhante ao seu na Terra. Temos uma missão para o planeta Terra, para ensinar os seres humanos, para ouvir a fonte de energia e as palavras que vêm de seus corações. Foi nesta prática que aprendeu a criar nossos próprios eras consciência atrás. Agora, estamos aqui para ajudá-los com este mesmo processo. O coração contém as respostas para as chaves universais. Ele contém a energia de equilíbrio do Yin e do Yang, ou as energias positivas e negativas. Estamos do mesmo tipo. Quando dizemos que a nossa missão é a do coração, somos da mesma origem. Quando dizemos que todos os nossos corações nos levará de volta a Deus, o nosso papel no redespertar é ensinar muitos dos nossos irmãos e irmãs
em terra para ouvir seus corações. Isso é o que fazemos. E esperamos que você também vai logo descobrir o verdadeiro significado desta ação. Nossa taxa metabólica é muito maior em comparação com o seu. Neste estado superior de existência, conseguimos encontrar muito mais iluminação em nossos assuntos cotidianos. Isso se reflete em nossa saúde, aparência e vida útil, e também na entrega de nossas habilidades telepáticas. Você na Terra vai achar que suas taxas metabólicas vão aumentar à medida que avança para arenas de estados superiores de consciência. Isso não significa necessariamente que você vai ter pressão arterial mais elevada ou que você vai estar doente. Na verdade, o oposto é verdadeiro. O que ocorre é que o novo elevado de vida que vem dessa consciência trará aos seus corpos físicos novos estados de renovação e espíritos. E você vai sentir esse elevado direto para o fundo dos seus pés. Neste momento, você vai começar um movimento de locomoção e irá flutuar, assim como nós somos capazes de fazer. O que sentimos, você tem que não temos. Além do olho interior, também temos um para a audição. Uma das fraquezas que percebemos na raça humana é que eles não sabem escutar. Nós também não temos essa capacidade bem desenvolvida no início dos tempos. Mas ao longo do tempo conseguimos fortalecer esse sentido interior através da disciplina e dedicação. E desenvolveram um senso de audição que transcende até mesmo as nossas capacidades telepáticas. Quando estamos a usá-lo, pode-se ouvir os sons que estão fora do alcance da audição normal. Podemos ouvir sons a partir da quinta dimensional nível acima. Apenas algumas de nossas espécies, no entanto, desenvolveram nesse sentido a esse nível. Na verdade, é uma sensação de que é o próximo para terráqueos para encontrar. Vemos muitos fazer o esforço já, como vemos no horizonte um padrão de desenvolvimento semelhante entre as nossas duas civilizações. Outro sentido que temos de que você não tem é que podemos sentir com as costas das nossas cabeças. Nós temos o que você chamaria de um nervo que é bem desenvolvido, que está situado naquela parte do nosso sistema nervoso central. Este nervo sensor está lá para o desenvolvimento de competências que melhoram a poderes de manifestação para o qual somos conhecidos. Este nervo está situado em um lugar que, dependendo de qual maneira que nós inclinamos nossas cabeças, nós somos capazes de obter acesso a diferentes formas de informação para nos ajudar a tomar decisões relativas ao que desejamos manifestar. É interessante notar que vários de seus escritores de filmes têm retratado alienígenas com uma inclinação estranha para suas cabeças. Às vezes, isto é assim porque é uma das realidades de nossa existência. Nós temos esse hábito, mas ele realmente é para a finalidade descrita acima. Para além destas, não há outros sentidos excepcionais que temos desenvolvido. Qual a vida útil dos arcturianos, equiparando aos nossos anos na Terra? Em termos que você está familiarizado com a Terra, que vivem muito mais tempo do que você, a vida média para a nossa espécie é de aproximadamente 350 a 400 de seus anos terrestres. Nós não estamos no modo de envelhecimento, por isso não
olhar para isso da mesma forma que você faz no seu planeta. Em vez disso, temos a capacidade de transcender o tempo e idade simplesmente por não reconhecê-las. O que terminar a nossa vida é o contrato que nós arranjamos para a nossa própria existência. Nós achamos que esta é uma maneira muito mais eficiente e mais importante conduzir nossos negócios do que esperar se perguntando: será que hoje será o dia que eu vou passar para outra dimensão ou para o outro lado? Prevemos o cumprimento de nossos contratos pelo número de realizações que queremos cumprir. Nós medimos isso no nível vibracional que somos capazes de alcançar. Em Arcturus, nós não temos nenhuma doença que foi eliminada há muitos séculos atrás. Nós descobrimos que podemos controlar a nossa população e a nossa vida se estende por planejamento para o mais alto em nossos padrões evolutivos. E fazemos-lo com uma dedicação rigorosa para o mais elevado para todos os interessados. Ocasionalmente, algo vai dar errado com o planejamento, tais como os momentos em que algumas de nossas naves caíram em outros planetas. Em condições como aquelas, não temos necessidade de cumprir os contratos que nós projetamos, já que as condições de imperfeição tornam-se difícil fazê-lo. Portanto, esses seres estão dispensados de sua existência e atribuições, mas não relatar de volta para os elders em outra forma de consciência, este talvez deve ser deixado para outro diálogo. Para este aspecto de nossa vida faz e levaria uma quantidade considerável de tempo para explicar. Que tipo de roupa você veste? Nós vestir roupas muito funcional. Tem a capacidade de superar o tempo e espaço e pode manifestar-se de várias dimensões. As roupas que usamos quando estamos longe do planeta é geralmente verde azulado. Existem diferentes tons de esta coloração e é projetado principalmente para a proteção da nossa espécie quando estamos fora dos raios do nosso próprio sistema solar. A roupa é dessa cor porque suporta a textura do que você chamaria a nossa pele. Tem a qualidade e, portanto, a capacidade, por assim dizer, para evitar que alguns dos raios do Sol, a partir da sua galáxia penetrando nossos seres, isso é necessário porque, ao contrário do seu planeta, onde os raios do Sol suportam a vida, em nossa situação seria realmente causar uma deterioração em nossa composição. A forma, cor e roupa são tudo uniforme e se encaixam muito de perto com os nossos corpos. Isso nos dá a qualidade funcional de ser móvel, enquanto ao mesmo tempo protegidos. Nossas roupas se encaixam de perto à nossa pele. Não queremos a nossa pele respirando como você faz na terra. Portanto, esta roupa ajuda a bloquear este processo. Temos pouca ou nenhuma proteção sobre as nossas mãos. Não temos a proteção de couro ou tecido sobre as nossas áreas de cabeça também. Nós usamos esta peça de vestuário para nos ajudar com a locomoção. Por isso tem um dispositivo sensor que nos ajuda a entrar em sintonia com as nossas faculdades para a antiga posição da unicidade da qualidade mental. Nós usamos essa roupa para nos ajudar a filtrar na consciência e os pensamentos daqueles com quem nós dirigimos para interagir. Esta é uma salvaguarda, pois estamos em uma atmosfera estranha, cheia de vibrações muito baixas, e às vezes temos dificuldade. Muitos com este vestuário de proteção, ao comunicar telepaticamente nas formas mais puras, mais altas, e a um estranho, na qualidade sobre o planeta.
Terra que aprendemos a identificar muitos séculos atrás. É por isso que esta roupa foi projetada e foi feita especificamente para apoiar nossas viagens para a Terra. A outra coisa que é muito especial sobre as roupas que vestimos, elas não têm bolsos e elas não têm qualquer abertura. Talvez devêssemos deixar você descobrir como podemos colocar este traje. Este poderia ser um enigma para contemplar e que será divertido para aprender a lógica que você usa para descobrir a solução para este assunto. Pensamos que você pode ser tecido ou as roupas podem ser aplicadas eletricamente. Cíntia também. A hipótese de que você pode penetrar as vestes ao desmaterializar-se e então materializando-se dentro deles. Uma outra sugestão é que você está vestido de luz. Alguma dessas respostas corretas? Não, mas nós apreciamos o seu tentar responder este enigma. Na verdade, a maneira que nós entramos e saímos dessas peças de vestuário é através, passando o nosso formulário a partir da 5ª dimensão para a 4ª dimensão e em seguida para a 3ª dimensão de tempo e espaço. Nós usamos isto. Por essas peças de vestuário são realmente criadas para fins de proteção contra as dificuldades na 3ª dimensão. Nós viemos da 5ª dimensão, mas temos de passar pelo 4º antes de podermos entrar na atmosfera da Terra. Para confundir ainda mais, lembre-se que todas essas dimensões que existem simultaneamente, portanto, temos de avançar com as correntes dos campos eletromagnéticos em torno da Terra. É uma das câmeras especiais do navio que nos fornece a tecnologia e instrumentação para executar essa tarefa de vestir e despir. O que você usa em sua casa, planeta? Há uma variedade de peças de vestuário que são projetadas para uso em Arcturus. Às vezes, temos o problema de ter uma seleção mais nesta área, pois estamos envoltos em formalidade. Na maioria das vezes, nós vestir de fluxo livre, que não impedem a nossa locomoção. Para que não use este modo de viajar tão frequentemente lá como fazemos quando viajamos para o estrangeiro. Você vê nosso caráter e composição mudanças dependendo de onde nós visitamos. Temos de nos adaptar, assim como você acha que também deve. As roupas que são usadas para a existência cotidiana no planeta são inexistentes ou são do protocolo. Para definir o que queremos dizer com o protocolo, é dizer-lhe que eles são um pouco como uniformes. Nós não parecer que estamos em uma exibição competitiva e é importante que eu afirme isso agora. As diferentes peças de vestuário são apenas para a uniformidade de respeito e as leis que admiramos e a qual aderimos. Nós te dizer isso, para na aparência todos nós são muito parecidos. Há muito poucas diferenças entre as nossas aparências físicas. Isto é assim porque nós sentimos que não é funcional para competir. Ou ao olhar diferente um do outro, as diversas peças de vestuário em seguida são utilizadas apenas para as qualidades de adorno, mostrando respeito. Será que isso lhe dá informações suficientes ou você deseja, para mim, continuar mais neste momento? Depois de analisar as informações que vieram através, decidimos seguir o assunto um pouco mais. Pedimos que fosse esclarecido sobre o seguinte:
Estamos curiosos sobre o que entende por roupas inexistentes. Por favor, explique esse conceito. O que queremos dizer é que nós sentimos que não temos a necessidade de nos adornar com qualquer peça de vestuário. Em momentos de contemplação meditativa, no segmento do caminho para aumentar a sua própria qualidade vibracional e as estratégias adequadas para o crescimento e desenvolvimento, um ser não precisa enfeitar-se com a roupa. Os nossos filhos não têm que usar qualquer. E há muitas razões porque é importante para eles, não para os primeiros vários períodos do seu desenvolvimento. Portanto, temos a fazer, usam o termo de inexistente para designar a falta de. Você não precisa de roupas para o calor? Nossas roupas nunca foi projetado para qualquer função diferente de respeito ou de protocolo. Em Arcturus, não temos as frias e extremas temperaturas quentes que você tem na Terra. Estamos contidos na frequência vibracional que está acima do espectro da luz conhecido pela Terra. É uma dimensão que não é da dualidade, mas da unidade. Podemos manifestar tudo o que precisa. É nós fazer apenas com a diretiva de servir nossa própria qualidade vibracional em tornarmos mais compatíveis com Deus. Nós não precisamos de roupas para o calor, pois não experimentamos frio. O êxtase dessa condição para a vida é certamente um que o planeta Terra pode atingir um dia, uma vez que também é consumido pelo grande Sol central. É um dos benefícios que vem de viver em uma existência superior. Uma impressão predominante de que os seres humanos têm de personalidade extraterrestre é um dos comportamentos emoção. Neste ponto, a informação que tinha vindo através de transmissões de nossa querida Norma tinha dado pista para as emoções dos arcturianos, exceto que eles fizeram apresentar algum humor. Em contraste, os seres humanos muitas vezes são vistos como altamente emocionais. Discutimos isso. Fez a suposição de que talvez os seres humanos foram alguns dos seres mais emocionais do universo. E em seguida, a pergunta seguinte, muito direta, recebemos uma resposta bastante surpreendente. Somos o planeta emocional do universo? Você é realmente emocional, mas é tudo em graus. Você não domina suas emoções. Esse é o elemento fundamental para uma consciência mais elevada e transformação. Há também outros planetas que são habitados por almas que são mais emocionais do que você, porque eles sabem que através da direção de sentir que a cor e som manifesto para o físico, estamos de tal planeta. Nós somos diferentes porque nós dominamos o fluxo das correntes que vêm de nossas emoções. A esse respeito, as pessoas na Terra são realmente como crianças quando se trata de vencimento. Nós somos o planeta emocional do universo. Você é o mais fraco e menos disciplinada das espécies. Mover-se de características físicas e emocionais. Fizemos perguntas em diálogos subsequentes sobre a cultura arcturiana e o meio ambiente. De muitas maneiras, eles tinham preocupações semelhantes sobre a educação e a vida familiar. Mas suas atitudes espirituais avançadas e realizações técnicas pareciam ter resolvido todos os problemas que ainda os seres humanos encontram. Vocês têm famílias em Arcturus? Temos a unidade.
não é o mesmo que o que você tem na Terra. Em vez disso, é o fator dominante para controlar frequências vibracionais e vibratórias dos jovens. Você vê, em Arcturus estamos preocupados com a unidade da civilização. Em comparação, vemos os habitantes da Terra como seres humanos que estão interessados em preservar e realmente promover a separação. Achamos que você chamá-lo de identidade individual. Nessa situação, a família pode ser uma estrutura muito importante, pois nesse tipo de organização da personalidade de um indivíduo é estimulado. Este modo de comportamento muitas vezes leva a que certas oportunidades individuais selecionem que melhoram a sua individualidade. Os pais e amigos muitas vezes incentivam a promover isso também. Em Arcturus, temos uma estrutura de unidade que promove o aumento da frequência vibracional do jovem. Esta estrutura da unidade é composta de algumas almas muito dedicadas, sábios que compreendem os princípios da energia. Eles também são hábeis nas leis da física, como aplicado à aprendizagem. Em sua cultura, que você chamaria isso de psicologia, é as mudanças comportamentais que tornam as diferenças entre indivíduos. Em Arcturus, é o aumento da qualidade vibracional que contribui para a harmonia e compreensão. Esta é a diferença básica entre as duas civilizações. Como esses dedicados, almas sábias, selecionados para ter no comando das estruturas unitárias. O processo de seleção é simples. Aqueles que são considerados no momento do nascimento para ter a cor da frequência violeta equivalente são aqueles que são inicialmente selecionados para as posições. Essas almas são não a todos como aqueles em seu planeta que mais tarde são dadas a condições de babysitters ou especialistas em cuidados de criança. Em vez disso, essas almas são selecionadas estritamente em suas frequências de cor, pois é nessa leitura de aura que somos capazes de determinar a capacidade de aprender e praticar as leis que serão aplicadas a situações de aprendizagem mais tarde na vida. Temos um extenso processo de triagem para o que seria chamado de fase 2. Desde a captação de novos jovens. É tão importante. Não permitimos apenas qualquer frequência para estar perto deles enquanto eles estão nos muito delicada, anos de desenvolvimento. Não podemos prever o que a frequência de cada alma estará em um momento posterior em sua vida, mas podemos dizer, apenas pela cor da leitura da aura, o que o potencial de realização que a alma será. Assim, neste processo de fase 2, colocamos as almas através de vários testes para determinar duas coisas. Um deles é o quão bem seus campos de energia podem misturar-se com as outras almas ao seu redor. Isso tem algo a ver com as suas habilidades telepáticas mais tarde na vida. Isso também tem a ver com o que você chamaria inteligência. Desde que nós queremos apenas o mais sábio de almas para associar com os nossos jovens, vamos medir estes com muito cuidado. Os testes que nós colocamos através são aqueles em que nós lhes permitimos acesso a uma sala especial e ambiente que promove a extensão de um campo de energia em outro. Trata-se da única câmera no nosso planeta que tem o que é chamado um campo de força de energia conflitantes. O que isso significa é que eles não só têm a capacidade de promover a mistura de campos de força, mas às vezes ele vai inaugurar um campo de energia que também divide-os. Um ser nesta câmera que tem um poder incrível de se misturar seu campo de força de energia com mais de um
É um ser que também pode resistir à força que também separa as energias. Habilidades destes estar são medidos e registrados em instrumentos muito sofisticados, e em questão de momentos é feita uma determinação. É estes seres que desejam ter perto dos nossos jovens, pois são eles que podem promover o aumento da frequência de vibração dos nossos jovens a um ritmo mais rápido. O segundo teste que nós colocá-los através é a teste bandeira. Este é o teste de determinação final que estabelece as credenciais de quem vai receber estas posições de honra. Você pode ver aqui outra distinção entre as nossas duas civilizações. Nós, em Arcturus, temos o sentimento e consciência de que aqueles que governam nossas unidades e cuidar de nossos jovens são o maior e mais sábio da Terra. Observamos que você tem bastante o sentimento oposto na Terra. De fato, dar a esses indivíduos muitas ou poucas recompensas para seus esforços. Nós também notar que você não tem processos de seleção extensos para essas posições, e observamos isso com muito interesse. Há duas razões que damos em nossos seres um teste bandeira. A primeira é para determinar se eles têm o desejo de receber os benefícios e privilégios inerentes ao cargo, nossa sociedade. A segunda é para determinar quais são os mais qualificados para governar as unidades e de estar a serviço do nível com o jovem em si. O teste bandeira que usamos apenas um outro dispositivo pelo qual a escolher os seres que devem servir em uma posição, governo, que está reservado para o mais alto. O teste é composto de duas partes. A primeira é a identificação dos pontos fortes e fracos do sistema de unidade. Neste teste, o ser é realmente levado a experiências de movimento em toda a nossa civilização. Neste programa experimental, a alma é dada muitas provas de compaixão, paciência e unidade de uma divindade. Em cada teste, o ser é convidado a identificar as lições que precisam ser aprendidas em adquirir a frequência associados a diferentes escolhas selecionadas relacionadas a lidar com essas situações. Nas respostas, cada ser realmente recebe muitas ou poucas bandeiras para a construção dos campos de força de energia dentro da sua própria presença. Aquele que faz adquirir o maior número de bandeiras não é realmente o vencedor automático. Os que descobriram o processo de aquisição de conhecimento e as razões para as respostas são selecionados para se tornarem os elders na posição de governo das unidades. Aqueles que adquirem muitas bandeiras, passando muitos dos testes, são recompensados por alcançar a forma mais elevada de qualidade vibracional e são, portanto, honrados entre o grupo como sendo dos mais radiantes. O que isso significa para a sociedade é direcionar a atenção da luz em direção a um grupo mais íntimo, e eles, por sua vez, filtrar o fluxo de energia para o resto do planeta. Este prevê uma maior frequência para filtrar nos níveis de consciência coletiva. Que tipo de recreação ou lazer vocês têm, Arcturus? Tudo na vida é a nossa recreação. Sabemos apenas a unidade e não a luta que vem da natureza, dualidade de um planeta como a Terra. Nós temos padrões de controle de mente e jogos que achamos mais agradável, pois, quando dominado, nos dão uma gratificação imediata. Não temos necessidade de querer, mas em vez disso, temos a necessidade de criar. No estado mental de criar, descobrimos que nós desafiamos todos, mesmo os anciãos, pelos aspectos criativos de nossas vidas.
Você vai notar que a criatividade é também uma das habilidades mentais que está sendo nutrida e respeitada mais na Terra nos últimos anos. É por isso que os artistas, poetas e os gênios criativos estão recebendo um reconhecimento de que eles não têm desfrutado em um longo tempo. Isso ocorre por designs, pois, como uma civilização progride, ele automaticamente muda para este modo de existência e a mente começa a ter mais controle sobre o físico. Em Arcturus temos prazer em todas as façanhas mentais e nós particularmente gostaríamos de entrar em qualquer tipo de criatividade que ajuda o nosso jovem para se destacar em um ritmo muito mais rápido. Há toda uma área para a recreação, como você chamaria isso, que lida com o emparelhamento das pessoas idosas e mais talentoso com os jovens e projetar maneira de influenciar as habilidades mentais criativas daqueles que estão destinados a ser como líderes. O que é a medida usada em Arcturus por dias, meses e anos? A medida que usamos principalmente está fora do tempo e do espaço. Novamente, é o que chamamos de incremento. É a medida de sucesso e não do tempo decorrido para a realização ou a derrota de uma tarefa. Nossa medição é aquela que somos obrigados a seguir para cada detalhe de nossas vidas. Nascemos em uma civilização que só olha para a unidade e o conceito holístico de Deus. Nesta unidade, somos condicionados e ensinou a saber que todos estão juntos para elevar os nossos níveis vibracionais. Portanto, a única medida honramos é o que pode ser medido pelos nossos contadores de frequência. Temo que ele pode decepcioná-lo de repetir isso de novo, mas eu posso dizer que nós somos verdadeiramente fora do tempo e espaço, portanto, não tem uma medida para ele. Não é Arcturus sujeitos às leis mesmas que a Terra é? Em outras palavras, faz seu planeta girar em torno de seus 2 sóis e assim criar luz e sombra e estações do ano? Em uma comunicação anterior, os arcturianos tinham nos dito que eles tinham 2 sóis em torno de seu planeta. Não. Em Arcturus não temos as divisões de minutos e horas que compõem o caminho evolutivo de uma cultura. Em vez disso, o que temos são os incrementos de evolução que estão a absorver o nosso planeta do grande Sol central. Este é um processo totalmente diferente. Nós temos um planeta que gira em torno de um eixo, semelhante ao seu, mas porque temos 2 sóis, que por sinal não emitem a mesma cor da luz que o seu Sol faz, não temos a noite e síndrome do dia em que você faz. Podemos dizer apenas o grau em que estamos evoluindo no universo. Nós não ligamos para os momentos finitos de medida que os minutos em seu calendário lhe dá. Em vez disso, nós nos alegramos na medição da alma, que tem obtido uma frequência de vibração mais elevada, pois sabemos que a iluminação trará paz de espírito e harmonia. Nossas medições vêm daqueles de equilíbrio. Na realidade, o mesmo acontece com o seu. Você está constantemente procurando o equilíbrio em suas vidas também, mas desenvolveram um sistema falso para medi-lo com base no tempo. Nós encontrar o equilíbrio pela medição precisa da radiância. Isso é tudo que sabemos. A análise por minuto de sua civilização não existe no nosso. As estações de Arcturus são aqueles que nós escolhemos para se manifestar.
Nós não tem que esperar por mudanças naturais que ocorrem e em seguida tornar-se vítimas dessas situações. Testemunhamos muitos que parecem em seus intensos períodos de calor e frio, como que se não estivesse no comando de sua realidade. Nós aprendemos há muito tempo que estamos no comando de nossas realidades e nós podemos manifestar qualquer coisa que desejamos para ocorrer. Além disso, dois seres podem manifestar dois tipos opostos de temporadas no momento exato de tempo e espaço. Isso é provavelmente muito difícil para você entender, mas, no entanto, que é uma realidade em Arcturus. Descrever a composição da atmosfera em Arcturus. Nossa atmosfera é aquela que tem uma luz violeta avermelhada que circunda o planeta. Esta coloração serve como um revestimento natural de proteção para a sensibilidade dos nossos olhos, especialmente os olhos interiores. Poderíamos dar-lhe os nomes dos vários gases que circundam nosso planeta, mas esses não significaria nada para você. Assim, portanto, vamos descrever a sua função e como eles nos apoiar. Um dos gases que é a mais prevalente é de uma natureza que poderia ser descrito como um veneno para vocês na Terra. É um gás que tem uma qualidade corrosiva para ele. Este gás é necessário para o nosso desenvolvimento, pois ele tem a tendência para limpar a negatividade de todo o planeta. Em suma, ele não permite que a qualidade negativa de energia para funcionar da mesma forma que é permitido para flutuar a função ao redor do planeta. Então, para nós, essa qualidade não é perigosa, mas que nós mais desejamos. Um segundo gás na atmosfera é um que é aquoso na natureza, mas tenha em mente que não temos qualquer água em Arcturus. Este gás é semelhante a um fluido e que, de fato, é de uma natureza líquida. Ele tem a qualidade de apoiar nossos processos de ingestão e ele também faz muito para os sistemas transformacionais que temos para mudar a energia em que apoia os nossos sistemas de vida. O terceiro gás que temos em torno do planeta é aquele que é comparado a um pó. Este gás é para proteger os raios dos dois sóis que suportam a vida em Arcturus. Este gás é essencial porque tem as qualidades que impedirão formas prejudiciais dos micro-organismos para se multiplicar. Nós não queremos quaisquer formas externas de organismos invadindo o nosso planeta. E este terceiro gás representa o escudo que impede que isso aconteça. A última, gás que rodeia o nosso planeta, suporta o que você chamaria o nosso sistema de respiração. Apesar de todos esses gases ajudarem a suportar nossas formas de vida, precisamos também de um gás primário para sustentar nossas vidas. Assim como você tem de oxigênio, temos esta quarta gás para o efeito. Tudo combinado, eles produzem um ambiente nebuloso em torno do planeta. A densidade, no entanto, é a nossa proteção. Nós somos o que somos por causa da inter-relação desta atmosfera e nosso planeta. Assim como o seu ar relaciona-se com a pessoa amada Terra. Nós criamos o que é necessário para apoiar a nossa existência. Você teria feito o mesmo. Em outra comunicação, um ser que foi proclamado e ser nomeado Ashtiana nos deu esta informação. Esta mesma fonte para a informação foi gravada em outras transmissões também. Você mencionou a palavra planeta em referência a Arcturus.
Mas nossa compreensão aqui na Terra é que Arcturus é uma estrela. Você, por favor, explicar por que você chama Arcturus um planeta? Chamamos a estrela Arcturus um planeta porque no código de linguagem universal, a palavra planeta é um símbolo. A palavra planeta significa, no sentido simbólico, casa. Refere-se a um lugar de sua consciência em um estado de vibração que é literalmente transferido para a realidade para aqueles seres que residem em que o espaço e o tempo. É o maior de lugares na consciência de cada ser individual, a viagem para ir para o lugar de segurança. É a situação que suporta a aprendizagem que se deve dominar no caminho para o grande sol central. De muitas maneiras, a nossa definição de planeta é comparada com a definição que você dá para a Terra. Não é? Não é esta a sua casa também? E a Terra não é um planeta? Só porque Arcturus tem a frequência que, naturalmente, reside em outra dimensão, mais alto, isso não significa que ele não pode ser uma estrela e uma casa também. Nós usamos esta palavra livremente para designar nossa casa. Nós compartilhamos esse sentimento e a palavra com você agora para expandir as suas definições de ambos, planeta e estrela. E mais uma vez nós chegamos ao final da leitura e estudo de um capítulo maravilhoso, que foi o capítulo 2 do livro Nós, os Arcturianos. Que bom que você ficou conosco até agora e pôde aprender muito mais daquilo que lhe atrai a atenção. Nós gostaríamos muito que você fosse muito sincero e, caso você tenha gostado, deixe seu like. Também não deixe de se inscrever no canal para poder receber as notificações que chegam com as postagens de novos vídeos diariamente. Obrigado mais uma vez. Volte sempre e namastê.